Bom, pega a sua Bíblia aí, abre em Lamentações, capítulo 3. Lamentações, capítulo 3. Caramba, tem bastante pai hoje, que benção, que Deus abençoe a vida de vocês, viu? Obrigado por vir aqui no nosso culto nos prestigiar. Lamentações, capítulo 3. Lamentações vem depois de Jeremias. Quem achou, fala, achei. Quem não achou, fala, One Flow School. Você está precisando ir para lá, rapaz. Para você que não sabe, o One Flow School é o nosso centro de formação de adolescentes para buscar mais a Deus, descobrir os seus dons. Ano que vem vai abrir novas inscrições. Bênção de Deus. Bom, abriu aí a Bíblia em Lamentações, capítulo 3, deixa aí no seu colo, a gente já vai ler esse texto. Presta atenção aqui em mim. Olha aqui nos meus olhos, por favor, e para minha careca. Eu creio que Deus quer falar com você hoje. E tem algo da presença de Deus que eu vejo que muitos adolescentes, muitos jovens e às vezes até adultos ainda não entenderam sobre intimidade com Deus, sobre ser íntimo de Deus. E claro, você que já é cristão há muito tempo, você fala, pô, eu sei o que é intimidade, eu leio a Bíblia, eu oro, canto louvores no meu quarto, eu faço jejum. E isso são práticas que fazem parte da intimidade com Deus. Só que muitas vezes tem um lado da intimidade com Deus que a gente deixa de lado ou não presta atenção. Por isso o título da mensagem de hoje é A Face Oculta da Intimidade com Deus. Olha só, podia ser o nome de um livro. A Face Oculta da Intimidade com Deus. Como assim? Tem a parte que a maioria de nós conhece, que eu falei aqui. Quer você vir na igreja, quer você buscar a Deus na sua casa, quer você celebrar o batismo, é você buscar a Deus no seu quarto, em oração, com a porta fechada, como Jesus diz para a gente fazer, a leitura da palavra, mas muitas vezes tem um lado que a gente esquece, que é um lado que não é muito bonito, e a gente não presta atenção. Como assim? Eu vou te dar um exemplo. Quem aqui já viu no Instagram, no TikTok, um casal que você olha e fala, meu Deus, eu quero ser igual a esse casal quando eu tiver um namorado? Quem já viu isso? Você vê lá, fazendo declaração, que coisa linda. A intimidade. Dá para você perceber quando um casal se gosta e quando um casal não se gosta, não é verdade? Dá para você perceber. Né? E você percebe, é uma intimidade que transcende, que dá para perceber. Né, falou de intimidade, de namoro, o povo já fica todo feliz conversandinho, né? Beleza. Mas muitas vezes tem um lado da intimidade que não aparece para nós. Por exemplo, se você entrar no meu belo Instagram, né? Eu sou um ótimo Instagrammer, eu posto uma coisa uma vez por ano, né? Mas se entrar no meu Instagram, você vai chegar lá e vai ter fotos minhas com a minha esposa. Ah, que coisa linda, né? A gente viajando. O dia que a gente foi para a Europa, olha só que chique, né? O corintiano que foi para a Europa. Se eu conseguir, você consegue, irmão. Tá? E você olha lá meu Instagram, que coisa linda. Olha como eles se amam, né? Que coisa bonita. Só que você não está todos os dias na minha casa, é ou não é verdade? Você não vê o dia que eu sou bravo com a minha esposa. Ih, rapaz. Você não vê o dia que ela é brava comigo também. Você não está lá na intimidade. E por que eu estou querendo dizer isso? Porque muitas vezes a gente lida com Deus, com a intimidade com Deus, como a gente lida com o Instagram. A gente entende que intimidade com Deus é aquela parte bonita que a gente gosta de mostrar para todo mundo. No seu Instagram espiritual, é a parte que você busca a Deus, que você ora, que você jejua, que você vem na igreja. Eu não estou falando de ser hipócrita e se mostrar para os outros, olha como eu sou gospel, né? Não é isso, tá?
Mas é a parte que a gente não tem vergonha de mostrar da nossa intimidade com Deus. A gente fala, né, a gente conta as experiências, né, o pastor conta a ilustração que Jesus falou com ele, e ele viu um milagre acontecendo, você fala, meu Deus, eu quero ser igual a esse pastor. Mas tem um lado oculto da intimidade com Deus, que a Bíblia nos ensina e que muitas vezes a gente não desfruta, que é igual no casamento. O casamento, ele tem essa parte que é instagramável, que você mostra para as pessoas, e mostra como é lindo, como a gente se ama, olha a gente viajando. Mas tem as partes difíceis também. E o segredo para um bom casamento dar certo é você saber lidar com as partes difíceis, porque as partes fáceis, qualquer um lida. Quem é triste quando está viajando? Né? Dificilmente você vai ficar triste. Tá? A não ser que você foi no show da Taylor e foi cancelado, aí é triste, né? Mas ninguém fica triste viajando, né? Só que no dia a dia as coisas vão acontecendo e o jeito que você lida com a intimidade torna o teu casamento algo mais profundo ou algo mais difícil de lidar. É a mesma coisa com a amizade. Né? Você tem aqueles seus amigos que você dá oi, tudo bem, dá o tapinha nas costas, né? As meninas vêm, ai, que linda que você está, né? E tal. Mas tem aquele amigo que você leva para sua casa e ele abre a geladeira da sua casa sem pedir e come a sua comida, né? Tem uma intimidade que é diferente, tem tipos de amizade. E se eu perguntar para você, qual amigo que é mais próximo teu? O que abre a geladeira ou o que você dá o tapinha nas costas? É o que abre a geladeira. Só que ao mesmo tempo que abre a geladeira, é o que briga com você quando você faz alguma coisa errada. É o que reclama quando você não responde no WhatsApp, não é? Esse é teu amigo de verdade. E muitas vezes nós queremos ser amigos de Deus, mas a gente não passa do limite de intimidade que a gente pode postar no Instagram. A gente não entra num nível de intimidade com Deus onde tem conversas mais duras entre você e Deus. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre esse tipo de intimidade, porque muitas vezes você não se sente próximo de Deus, porque você ainda não aprendeu esse outro lado da intimidade com Deus, de Deus abrir a geladeira aí do seu coração, e você abrir as despensas do coração de Deus também. Por isso a gente vai conversar um pouquinho sobre esse lado oculto, que a gente não vê muito, mas que é muito importante para ser íntimo de Deus. E por isso que a gente vai estudar o texto de Lamentações 3. Vamos ler. Eu sou o homem que viu a aflição trazida pela vara da sua ira. Ele me impeliu e me fez andar na escuridão e não na luz. De quem que o profeta está falando aqui? Do diabo? Não, ele está falando de Deus. Olha só que loucura, eu vou ler de novo. Eu sou o homem que viu a aflição trazida pela vara da sua ira. Está falando de Deus. Ele me impeliu e me fez andar na escuridão e não na luz. Sim, ele voltou a sua mão contra mim, vez após vez, o tempo todo. Fez que a minha pele e a minha carne envelhecessem, e quebrou os meus ossos. Ele me sitiou e me cercou de amargura e de pesar. Fez-me habitar na escuridão como os que há muito morreram. Cercou-me de muros e não posso escapar. Atou-me a pesadas correntes. Mesmo quando chamo ou grito por socorro, ele rejeita a minha oração. Ele impediu o meu caminho com blocos de pedra e fez tortuosas as minhas sendas. Como um urso à espreita, como um leão escondido, arrancou-me do caminho e despedaçou-me. Olha que linda essa oração, né, gente? Deixando-me abandonado. Preparou seu arco e me fez alvo de suas flechas. Atingiu o meu coração com flechas de sua aljava. Tornei-me objeto de riso de todo o meu povo. Nas suas canções eles zombam de mim o tempo todo. Fez-me comer ervas amargas e fartou-me de fel. Quebrou os meus dentes com pedras e pisoteou-me no pó. Tirou-me a paz
esqueci o que é prosperidade. Por isso digo, meu resplendor já se foi, bem como tudo que eu esperava do Senhor. Lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me de tudo isso, e a minha alma desfalece dentro de mim. Pode parar aí. Olha só que oração tensa. Quem já tinha lido essa oração aqui? Deixa eu ver. Pouca gente leu. Tem que ler a Bíblia, hein, rapaziada? Nesse texto aqui, o livro é chamado de Lamentações de Jeremias. Iam ser afastados da presença de Deus, e não é porque Deus é um ditador, que se você não obedece, Ele acaba com a sua vida, não é isso, é que Deus é tudo que é bom. Se eu viro as costas para Deus, só me sobra aquilo que é ruim, e Deus é justo, Ele dá a cada um de acordo com o que merece, com o que faz. E o povo de Israel pecou, se afastou de Deus, e aconteceu que Israel foi dividido em dois, virou dois reinos, o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte foi conquistado pela Síria, e o reino do sul, que era onde Jeremias morava, foi conquistado pelos babilônios. E a Bíblia diz que o templo que representava a presença de Deus em Jerusalém foi saqueado, foi destruído. O símbolo da presença de Deus foi destruído por causa do pecado do povo. E aí Jeremias começa a escrever um livro se lamentando. Ele começa a contar para nós, para o povo da época ali dele, e para Deus, o quanto ele estava chateado com tudo que estava acontecendo, e como ele estava se sentindo em relação a Deus. E aí, você lê essa oração, você fica, meu Deus do céu. Imagina fazer uma música com essa oração. Deus arrastou os meus dentes nas pedras. Imagina. A gente não faz música com isso, porque é um lado da vida com Deus que a gente não gosta muito. Mas é um lado muito importante de quem é íntimo de Deus. Porque Jeremias, ele foi um homem de Deus. Ele era profeta do Senhor. As coisas que ele falava que iam acontecer, aconteciam. Se você ler o livro de Jeremias, você vai ver isso. Se você ler a história dos reis, você vai ver. Era um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, tinha intimidade com Deus, vivia o que Deus pedia. Mas a gente tem registrado as orações de Jeremias que são muito difíceis de ler e não ficar agoniado. Ele falou que Deus pegou flechas e atirou nele. E o que isso tem a ver com intimidade com Deus? É porque nas nossas igrejas, nas nossas músicas, e isso não é ruim o que eu vou falar, tá? Mas a gente incentiva muito a busca por Deus, o jejum, a oração, essas músicas lindas que a gente cantou, essa parte que dá para pôr no Instagram. Mas muitas vezes a gente não se esperta que para ser íntimo de Deus de verdade, nós temos que ser sinceros com Ele o suficiente para realmente poder conhecer Ele de verdade. E eu vejo muito adolescente, muita gente que não conhece a Deus de verdade, porque não é verdadeiramente aberto diante de Deus, não é sincero com Deus. Vou te dar um exemplo. Quando você ficou uma semana sem ler a Bíblia, e aí você demora para ler a Bíblia, não porque você não quer ler a Bíblia, mas porque você está com medo de falar com Deus. Quem já viveu isso? E aí você se enrola. Sabe o que isso mostra? É que a sua intimidade com Deus não é totalmente aberta ainda. Deus ainda não é o ser que abre a geladeira da sua casa, e você ainda não tem coragem de ser sincero o suficiente com Ele. E sabe por que eu acho lindo aqui, Jeremias?
porque ele podia fazer uma oração muito gospel. Ele estava sofrendo, estava tudo ruim, ele estava com uma vida difícil, o povo dele era escravo em outro país, o templo do Deus dele tinha sido saqueado, ele viu parentes dele sendo mortos, estava tudo um caos. E aí, ele conhecia o lado que Deus tem o controle de todas as coisas, que Deus sabe o que está fazendo, ele sabia disso. E ele podia fazer muitas orações que a gente vê na Bíblia que são corretas de se fazer em tempos difíceis. De falar, Deus, mesmo nesse tempo difícil, eu continuo aqui contigo, eu te amo, podem me matar, podem matar meus parentes, podem destruir o templo, eu continuo com o Senhor, custe o que custar. Ah, que oração linda! E você pode fazer essa oração. Mas aqui Jeremias, ele mostra uma oração um pouco mais íntima, onde ele manda a real do que ele está sentindo para Deus. Ele falou, Deus, eu sinto como se você tivesse me abandonado. Eu sinto que o Senhor é como se fosse meu inimigo. Eu te servi a vida inteira. Eu preguei a tua palavra. E parece que o Senhor me despedaçou. E por que é importante essa sinceridade com Deus? Porque você vê que todos os homens de Deus e mulheres de Deus na Bíblia, que foram chamados de pessoas íntimas de Deus, eles faziam as orações bonitas, as que dá para colocar no Instagram, que dá para fazer música, mas eles também eram verdadeiramente sinceros com Deus, e isso fazia com que Deus fosse muito sincero com eles, e isso fazia com que a amizade deles com Deus crescessem, que eles fossem cheios da presença de Deus e conseguissem ser usados na vida das pessoas ao redor. Eles conseguiam ajudar quem sofreu, porque eles sabiam o que era sofrer na presença de Deus. Eles conseguiam ajudar quem estava bem, porque eles sabiam o que era estar bem na presença de Deus. Eles conseguiam ajudar quem estava em dúvida, porque eles passaram por momentos de dúvida na presença de Deus. E se você quer ser mais íntimo de Deus e quer fazer diferença na vida das pessoas ao seu redor, demonstrar o amor de Deus por elas, você não pode se privar de viver as partes difíceis da intimidade com Deus. Você não pode se privar de ser totalmente sincero com Deus. Mas aí você fala, não, pastor, isso é coisa só de Jeremias. Não, vamos olhar uma oração de Davi. Imagina você pôr essa oração no seu Instagram, olha só. Depois a gente volta para Lamentações, não precisa abrir, tá? Continua aí em Lamentações, acompanha no telão. Salmo 58. Olha que linda essa oração de Davi. Ele fala assim, será que vocês poderosos falam de fato com justiça? Será que vocês homens julgam retamente? Não, no coração vocês tramam a injustiça e na terra suas mãos espalham a violência. Os ímpios erram o caminho desde o ventre, desviam-se os mentirosos desde que nascem. O seu veneno é como veneno de víbora, tapam os ouvidos como a cobra que se faz de surda para não ouvir a música dos encantadores, que fazem encantamentos com tanta habilidade. Quebra os dentes deles, ó Deus! Arranca, Senhor, as presas desses leões. Agora você vai pensar na pessoa que você não gosta, vai falar assim, quebra os dentes deles, ó Deus. Aí sua mãe vai perguntar, filho, o que o pastor falou no culto hoje? Ele disse para eu orar para Deus quebrar os dentes dos meus inimigos. Não, não é isso. Por que eu estou destacando essa oração? Para te incentivar a orar, quebra os dentes deles, ó Deus. Não. Olha a sinceridade de Davi. Provavelmente se eu pegasse uma música que a gente cantou e falasse, foi Davi que escreveu, você ia falar, com certeza. Agora se eu pego esse texto e falo, quebre os dentes dele, você ia falar, quem escreveu isso aí não é homem de Deus não. Só que é interessante que o cara que orou isso, o cara que teve várias dificuldades na vida dele, em 1 Samuel 13, versículo 14, é chamado do seguinte,
O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo. O homem que orou, quebra os dentes deles, ó Deus. Foi o homem que Deus disse, esse cara é segundo o meu coração. Atos 13, 22 vai falar de Davi de novo. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou, encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Da descendência desse homem, Deus trouxe a Israel o Salvador, que é Jesus, como havia prometido. É uma coisa meio estranha, não é? Deus falar que o homem que escreveu vários salmos falando para Deus, Deus, se o Senhor puder, mata os meus inimigos, porque eu não aguento mais eles. É o mesmo cara que Deus fala, esse homem é segundo o meu coração. E não é que Deus estava incentivando a morte. A Bíblia começa lá em Êxodo falando, não matarás. Jesus fala, ame o seu inimigo. Quando a pessoa te der um tapa, ofereça o outro lado. Não é que Deus estava encorajando a gente a fazer orações no sentido de desejar o mal para os outros. A Bíblia condena isso. Ela fala, pague o mal com o bem. Mas então, por que a Bíblia deixa registrado esse tipo de oração de Jeremias e de Davi? E ainda a Bíblia diz que é palavra de Deus. Porque Jesus disse para a samaritana, lá em João capítulo 4, me enrolei todo, capítulo 4, e chegará o tempo em que me adorarão em espírito e em verdade. Uma das coisas que separa quem é muito íntimo de Deus e entra na casa dele abrindo a geladeira e as pessoas que são só amigos de tapinha nas costas, de Instagram, são as pessoas que adoram a Deus em espírito e em verdade, não escondendo as verdades que estão dentro do coração, que às vezes é difícil de você assumir, porque você é crente. Tem oração que é difícil de fazer. É fácil você orar e falar, Deus abençoa o meu irmão, abençoa o meu amigo do colégio, abençoa a minha amiga, obrigado por essa comida, obrigado por esse dia, o Senhor é bom. Agora, no dia que a gente está triste, geralmente a gente não busca a Deus, você já percebeu isso? Porque a gente conecta Deus apenas com a alegria. E a tristeza, muitas vezes eu não tenho coragem o suficiente para mandar a real do que está acontecendo comigo para Deus. E aqui Jeremias, ele mostra que ele era um homem tão íntimo de Deus, não só porque ele jejuava, não só porque ele falava, aviva no Senhor. Ele era um homem íntimo de Deus porque ele falava a verdade. Deus, eu estou sentindo como se o Senhor fosse meu inimigo. Como se o Senhor fosse um urso que me despedaçou. Parece que o Senhor esqueceu de mim. E isso é uma oração difícil de fazer, porque primeiro tem que ter coragem de falar isso para Deus, é ou não é? E segundo, porque eu tenho que abrir mão da minha relação com Deus, que é superficial e é linda. Você tem que abrir mão, inclusive, da tua parte muito crente, de temor a Deus. Claro, temor a Deus você não abre mão, mas no sentido assim, você tem que abrir mão dessa questão de não ser totalmente sincero. Você fica meio embaraçado. Como é que eu vou falar isso aqui para Deus? Temor sempre tem que ter, mas eu fico meio em crise. É como quando você fez uma coisa muito errada e você vai conversar com alguém, você não fica meio assim de falar? Você não tem muita coragem de falar, eu menti, eu colei, eu roubei, eu bati no outro, eu fiz tal coisa, eu fofoquei. Porque você é uma pessoa crente, você é de Jesus. E é difícil. Mas quando a gente tem intimidade com alguém, a gente consegue. Quem é que tem um amigo que é o confidente, que sabe tudo da tua vida? Se um dia ele postar os teus problemas no Twitter, meu Deus.
Pois é, hoje Deus está te convidando para ter esse nível de intimidade com Ele. Para você dar um passo a mais na presença de Deus, de ser corajoso para falar a verdade. Quer ver só outra história? Por exemplo, Jacó. A Bíblia diz que ele foi transformado quando ele estava em Peniel, na presença de Deus. E que Deus perguntou, qual que é seu nome? E é óbvio que Deus sabia o nome de Jacó, mas por que ele disse isso? Porque Jacó significava enganador. O que Deus estava querendo perguntar para Jacó é, quem é você lá no fundo de verdade? Aí ele falou, eu sou um enganador. E aí Deus falou, agora você não é mais enganador, agora você não é mais Jacó, agora você é Israel. Israel significa aquele que luta e vence. Jacó só foi transformado por Deus, só teve intimidade verdadeira com Deus, quando ele escancarou o coração dele diante de Deus e mostrou quem ele realmente era. E se você quer ser íntimo de Deus, você tem que sair desse nível de superficialidade. E eu não estou dizendo que jejum é superficial, não, jejum é maravilhoso, oração é maravilhoso, orar para ser cheio do Espírito Santo é maravilhoso, mas muitas vezes a gente faz tudo isso e mesmo assim não se sente íntimo de Deus. Talvez seja porque a gente não aprendeu essa face oculta de ser totalmente sincero com Deus. Chegará o tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Você quer ser íntimo de Deus? Está na hora da sua oração ser um pouco mais sincera e menos colocável no Instagram. Eu não estou dizendo para você desrespeitar a Deus. Aqui a gente vê, Jeremias não perdeu o respeito, o temor por Deus. Mas ele falou o que realmente estava se passando dentro dele. E é interessante que depois que ele fala o que se passa dentro dele, parece que a presença de Deus brota no meio da oração dele. Vamos ler, a gente parou de ler no versículo 20, vamos continuar do 21 em diante. É engraçado que você que é crente há bastante tempo, você vai perceber que do 21 em diante há um texto que a gente conhece, cita, canta, mas a gente esquece que esse texto está no meio de uma oração brutalmente sincera. O versículo 21 diz assim: todavia lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã, grande é sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. É bom que o homem suporte o jugo enquanto é jovem. Leve-o sozinho, em silêncio, porque o Senhor o pôs sobre ele. Põe o seu rosto no pó, talvez ainda haja esperança. Ofereça o rosto a quem o ferir e engula a desonra, porque o Senhor não o desprezará para sempre. Embora ele traga tristeza, mostrará compaixão. Tão grande é o seu amor infalível, porque não é do seu agrado trazer aflição e tristeza aos filhos do homem, e esmagar com os pés todos os prisioneiros da terra, negar a alguém os seus direitos, enfrentando o Altíssimo, impedir a alguém o acesso à justiça. Não veria o Senhor tais coisas? Olha só, é a mesma oração. Alguns versículos atrás ele estava falando, Deus se esqueceu de mim. Alguns versículos depois ele fala, bom, mas eu vou me lembrar daquilo que me traz esperança. O Senhor é bom e as suas misericórdias se renovam a cada manhã. As misericórdias dele são inesgotáveis. O Senhor é fiel, ele cuida de mim. É bom aprender a sofrer na presença dele, porque ele não fechou os olhos para o meu sofrimento. O que esse texto mostra? Que para chegar à parte onde Deus me visita, onde coisas lindas acontecem, onde Deus fala coisas lindas para mim e eu falo coisas lindas para Deus e lindas para as outras pessoas, tem que haver a parte
da sinceridade. Muitas vezes nós não somos íntimos de Deus, porque quando chega na parte de ser muito sincero, a gente não tem coragem. Mas hoje Jesus está falando para você: ei, você quer ser íntimo de mim? Que bênção que você está orando, que bênção que você jejua, que bênção que você vem na igreja. Agora está na hora de você ser brutalmente sincero comigo. Como você está se sentindo em relação a mim? Como você está se sentindo com as coisas que estão acontecendo na sua vida? E aí, quando a gente começa a ser sincero, Deus começa a nos visitar. Porque chegariam os dias que os verdadeiros adoradores adorariam em espírito e em verdade e seriam visitados por Deus. Mas aí você fala: não, isso é coisa só do Antigo Testamento. Não. O próprio Jesus, que era Deus em carne, fez uma oração muito sincera. Mateus capítulo 26, olha só o que a Bíblia diz. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani, e lhes disse: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou a ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar: meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a sua vontade. Jesus estava prestes a ir para a cruz. Ele sabia o que estava esperando ele. A morte de cruz, uma morte vergonhosa, uma morte que era destinada a ladrões, uma morte destinada a pessoas que não eram homens de Deus. Ele sabia que ele ia ser preso injustamente, ele sabia que iam cuspir nele, ele sabia que iam dar açoites nas costas dele, ele sabia de tudo isso. E como homem, ele olhou e falou: Deus, se for possível, eu não estou a fim de passar isso aí não. O próprio Jesus foi muito sincero com Deus. Ele falou: Deus, e a Bíblia diz que ele orou 3 vezes isso. Toda vez que aparece alguma coisa na Bíblia 3 vezes, é uma ênfase. Ele orou 3 vezes: Deus, se for possível, eu não estou a fim de ir. Aí depois chega a parte maravilhosa: mas que seja feita a sua vontade, não a minha. Mas antes da parte maravilhosa, que eu e você repetimos, que eu e você cantamos, teve a parte muito sincera. O ponto é único nessa mensagem. Deus está te convidando a viver uma vida absolutamente sincera com Ele. Jesus diz em João capítulo 15, versículo 14: vocês são os meus amigos se vocês me obedecem. Ele fala de amizade. E a amizade é isso que você vive com o seu amigo. É o que Jesus teve com os apóstolos. Eles comiam juntos, eles acordavam juntos, eles choravam juntos, eles brigavam juntos. A Bíblia fala que tinha confusão. Às vezes Jesus perguntava as coisas e os discípulos começavam a discutir. Ou você acha que ficaram 12 homens durante 3 anos fazendo tudo junto e estava tudo lindo? Ninguém comia a comida de ninguém, ninguém roncava, ninguém deixava de tomar banho e cheirava mal. Não, era maravilhoso, porque eles estavam com Jesus. Não, Jesus é 100% Deus, mas Ele também foi 100% homem. E isso é uma das coisas que eu mais amo em Jesus. Enquanto tem muita gente que fala: por que Jesus é verdadeiro? Por que vocês acreditam que a Bíblia não é um mito?
Porque quando eu vou construir um mito heróico, eu não coloco as fraquezas do mito. Eu faço histórias tipo a do Superman, do Homem de Ferro, que no fim das contas é sempre forte, maravilhoso, rico. Eu gosto da Bíblia porque ela mostra as fraquezas dos homens de Deus. Ela mostra que Jesus, antes de ir para a cruz, ficou, eu não sei se eu quero ir. Ele mostra Pedro negando Jesus. Ela mostra o segundo coração de Deus falando: quebra os dentes dos meus inimigos, que eu não aguento mais eles. Mostra Jeremias, um dos maiores profetas do Antigo Testamento, falando: eu acho que Deus se esqueceu de mim. É disso que eu gosto na Bíblia. Mostra pessoas de carne e osso que nem eu e você. E que a vida deles foi extraordinária, não porque tudo que eles viviam com Deus era digno de colocar no Instagram, mas porque a intimidade com Deus deles eram tão profundas que eles faziam esse tipo de oração que a gente leu. Você quer ser íntimo de Deus? Está na hora de você falar a verdade hoje. De você se derramar de verdade. Mandar a real. Como você está se sentindo em relação a Deus? Como você está se sentindo em relação à sua vida? E é interessante, a Bíblia fala em Filipenses 4, versículos 6 e 7, quando Paulo está falando sobre as nossas preocupações, ele fala: não se preocupem com nada, mas em todas as orações, peça a Deus o que vocês precisam. E orem com o coração agradecido. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e a sua mente. A paz de Deus, ela só vem depois que eu fui muito sincero com Ele. O agradecimento só vem depois que eu fui muito sincero com Ele. E aí a intimidade com Deus é fortalecida. Você quer ser amigo de Deus? Seja sincero. E eu creio que Jesus vai mudar coisas na sua vida. Isso é importante porque você começa a amadurecer do porquê você está sofrendo o que você está sofrendo, ou porquê você está passando o que você está passando, porque acontece o que acontece dentro da sua casa. Porque aí quando você começa a ser sincero sobre as situações, Deus começa a ser sincero também. E Ele começa a mostrar. E é interessante, Jeremias fala como ele se sente, e depois Deus vai falando para ele: eu não te abandonei. Não deixa de esperar em mim. Feliz é aquele que espera no Senhor, ele não ficará desiludido. Deus começa a ministrar no coração de Jeremias, e ele mesmo no meio da prisão, do exílio, ele começa a viver a presença de Deus. E Jesus, depois que ele é sincero, ele consegue forças o suficiente para aguentar o sofrimento na cruz. E tudo que ele sabia que ia acontecer, acontece com ele. Mas ele vai até o fim. Porque ele sabia que ele tinha que ir no meu e no seu lugar, sofrer a nossa condenação. Mas para isso ele precisava ser sincero antes. Tanto que na hora da cruz, Jesus faz outra oração muito sincera. Ele fala: Deus meu, por que me abandonaste? Ele falou: eu estou me sentindo abandonado por Deus agora. Mas ele sabia que aquele abandono era necessário, porque representava o abandono que aconteceu quando eu e você abandonamos a presença de Deus. E a morte de Jesus representa isso. Ele sofreu a minha e a sua condenação por termos abandonado a presença de Deus. Mas ele ressuscitou para nos dar a vida nova. A ressurreição, ela só vem depois do sofrimento e da sinceridade. Se você quer vida nova, se você quer ter experiência com Deus, ver Deus agindo na sua casa, cuidando de você, falando com você, você precisa passar por esse tempo onde a presença com Deus e a conversa com Ele é mais sincera. Amém? Fica de pé no seu lugar.
Olha só que interessante o que Hebreus 11 fala sobre esses homens que foram sinceros com Deus. Presta atenção. A Bíblia diz assim: que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, Samuel e os profetas. Jeremias está no meio dos profetas. Os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam ao fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram-se em fuga exércitos estrangeiros. Houve mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram a ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. A Bíblia diz que esses homens que foram sinceros, que mostraram as suas fraquezas, mas que não largaram a presença de Deus, Deus falou para eles: o mundo não era digno deles. O meu sonho é que quando eu morrer, Deus possa olhar para mim e falar: o mundo não era digno dele. O que iam falar de você no seu velório se fosse hoje? Ai, credo, pastor. O que iam falar? Mas o que Deus ia falar? Por que é importante você refletir nisso? Porque isso reflete a sua intimidade com Deus e a maneira como você levou Deus para as pessoas ao seu redor. Às vezes a gente acha que isso está longe, mas semana passada eu fui no velório de uma menina de 17 anos. Como é que você está levando a sua vida com Deus? Como é a sua intimidade com Ele? Se você quer ir para um nível mais profundo, como esses homens foram, e Deus pôde dizer deles: o mundo não era digno deles, está na hora de você se derramar na presença de Deus hoje. São 9h05, em ponto agora. Nós vamos ter um tempo aqui onde nós vamos ser sinceros. As músicas vão tocar. E você pode escolher que nível de intimidade com Deus você vai querer. Se vai ser simplesmente um levantar de mãos. Claro que pode levantar as mãos e quando você está adorando, isso significa que você se rende na presença de Deus. Mas mais do que levantar a sua mão, mais do que cantar forte, Deus hoje quer sinceridade. E eu creio que Deus vai dar respostas para muitos aqui que estão sofrendo. Quando você ser verdadeiramente sincero, Deus vai ser verdadeiramente sincero com você e Ele vai te dar palavras de ânimo. Porque depois da sinceridade da morte de Jesus na cruz, veio a ressurreição. E tem gente aqui hoje que vai nascer de novo. Tem gente aqui que já nasceu de novo. Mas Deus vai levantar o ânimo, porque você vai ser sincero, você vai chorar na presença dEle, mas Ele vai recolher as suas lágrimas. Hoje Deus quer ajudar aqueles que estão sofrendo. Porque Jesus te ama. A ponto de não querer ir para a cruz e ir mesmo assim por amor a mim e a você. Por isso, feche os seus olhos agora. Eu vou parar de falar o que você deve ou não deve fazer. Eu falei para você fechar o olho para você se concentrar, para você parar de olhar para mim, para você parar de olhar para a luz, para você parar de olhar para o amigo. Agora é você e Deus. Está na hora de você ter uma conversa franca com Ele hoje. E eu creio que Ele vai te visitar. Por isso, enquanto nós adoramos a Deus, tenha um momento de franqueza na presença de Deus.
e eu creio que Ele vai te visitar. Sabe por que é tão importante nós termos intimidade com Deus? Eu vou lembrar aqueles que já sabem, e talvez você está aqui, você veio pela primeira vez, e está se perguntando, mas por que é tão importante ser próximo, ser amigo de Deus? Olha só o que o Salmo 91, que é um texto muito conhecido da palavra de Deus, diz sobre aqueles que são amigos de Deus. A Bíblia diz assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas as asas, você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos ele o segurarão, para que você não tropece em pedra alguma. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e lhe darei a resposta. E na adversidade estarei com ele. Vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Esses são os benefícios de quem anda na presença de Deus. Há uma proteção do Senhor, e não proteção de sofrer, porque o próprio Jesus era protegido por Deus e sofreu. Mas é uma amizade onde, quando eu estou escondido em Deus, eu posso passar por qualquer situação. Eu posso estar com fartura ou pode estar faltando. Eu posso estar feliz ou eu posso estar triste. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse é o benefício de andar na presença de Deus. É você não andar sozinho. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Deus estará ali comigo. Ele é o meu refúgio. E para nós vivermos isso, nós precisamos ser sinceros. Por isso eu vou fazer 2 convites e nós vamos encerrar esse culto. Não vai embora ainda. Deus tem coisas para fazer. Primeiro eu quero orar com você que já é amigo de Deus. E Deus tem falado para você: eu quero que você entre num nível a mais. E você jejua, você ora, você faz o que você acha que tem que fazer, mas parece que atingiu o teto do seu relacionamento com Deus. Hoje Deus mostrou o que estava faltando para ir mais fundo, um pouco mais de franqueza, um pouco mais de adoração em espírito e em verdade. E Deus vai te visitar no meio da fraqueza e vai tornar ela força. E se hoje você quer dizer para Deus: Deus, eu entendi, eu quero ir mais fundo, eu quero ser mais sincero na sua presença, eu quero orar com você. Levanta a sua mão onde você está. Se você entendeu isso hoje, levanta a mão onde você está, não tenha vergonha. Nós vamos orar junto agora. Se tem alguém do seu lado com a mão levantada, coloca a mão sobre essa pessoa e começa a orar pela vida dela, pedindo profundidade na presença de Deus. Eu vou orar também. Senhor Jesus, eu quero pedir por aqueles que estão de mãos erguidas. Eu estou de mão erguida, o Senhor falou isso para mim hoje. Nós queremos te adorar em espírito e em verdade.
na verdade da palavra, que o Senhor é bom, justo, fiel, amoroso, cuida de nós, mas na verdade de também ser sincero quando nós nos sentimos afastados do Senhor, seja pelos nossos pecados, os quais a gente pede perdão agora, ou seja por simplesmente estar sentindo que o Senhor está longe. E Deus, hoje nós estamos sendo sinceros, nós estamos sentindo o Senhor longe. Parece que o Senhor esqueceu de nós. Tem pessoas aqui hoje que vieram para este lugar falando: Deus, se o Senhor me ama, fala isso para mim hoje. Eu preciso de um sinal, eu preciso de uma resposta. E hoje o Senhor está dizendo: esse é o sinal, fale a verdade para mim, e eu vou te responder. E você descansará na sombra das minhas asas, você estará no meu abrigo. Senhor, em nome de Jesus, aqueles que estão se sentindo longe do Senhor, ou aqueles que querem ir mais profundo com o Senhor, ou os dois, Deus, nós pedimos, coloca a sinceridade do Espírito no nosso coração, o seu Espírito que sonda as nossas mentes, que vê o interior como nós somos, Jacó. Nós queremos pedir, Deus, transforma aqueles que estão como Jacó hoje, em Israel, aquele que luta e vence, que luta contra a dor, que sofre com ela, mas vence. Espírito Santo de Deus, traz uma intimidade profunda que só acontece quando nós somos sinceros e quando nós sofremos. E se tem alguém aqui que está sofrendo, o Senhor está dizendo: eu te amo, eu não me esqueci de você. Eu estou olhando a sua vida, eu estou recolhendo as suas lágrimas, eu sei os seus fios de cabelo contados, eu te vi no ventre da sua mãe, eu te chamei pelo seu nome, eu te escolhi, eu te amo, todas as coisas cooperam para o seu bem. Você foi amado, você foi predestinado, você foi justificado. Todos os seus dias estão escritos no meu livro. E eu estou te consolando. Assim diz o Senhor na sua palavra, Deus. Que isso seja verdade nos nossos corações, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. O segundo momento de oração que eu vou fazer é com você que veio aqui pela primeira vez. Eu vou descer aqui, eu costumo descer para esse momento. Talvez você veio aqui hoje pela primeira vez para ver o batismo de alguém. Você é adulto e achou que vinha para um culto de adolescentes, mas Deus falou com você, eu não sei. Mas Jesus quer você para Ele. Está na hora de você ser íntimo de Deus. Talvez você veio para a igreja porque no fundo você esperasse conhecer alguma coisa sobre Deus. Você não está aqui por acaso. Eu quero pedir que todos fiquem de pé. Eu lembro quando eu vivia sem Jesus. Eu sabia quem era Jesus. Eu conhecia Jesus. Eu sabia o que era o cristianismo, eu sabia o que era a Bíblia, eu sabia o que era uma igreja, mas eu não sabia que esse Deus sofreu por amor a mim. Eu não sabia que Ele sofreu para me dar vida nova na sua ressurreição. Eu não sabia que eu estava vivendo de um jeito que eu achava que era bom, que era certo, mas que estava me levando para a morte eterna. Quantas vezes eu achei que na minha vida, naquela bagunça de ir em festa, de estar junto com meninas, de fazer um monte de coisa que eu não devia fazer e que Deus me aconselha a não fazer, mas eu falava, cara, a vida está aí para ser vivida. Eu preciso viver do jeito que eu achar melhor. E aí foi interessante que eu fui vivendo desse jeito e fui quebrando a cara logo na adolescência. Eu era popular no colégio, eu conhecia a galera, eu participava da bagunça, mas chegava de noite e eu chorava na minha cama porque eu me sentia sozinho. Eu não sei se você chora na sua cama ou não, mas talvez você está se identificando com o que eu estou falando.
E hoje Deus me trouxe aqui para ser sincero com você. Isso que você está vivendo não é vida. Essa bagunça que você está vivendo não é vida. Deus está querendo dar um basta e te dar uma vida nova hoje. Chega. Eu não estou dizendo que depois que você vira cristão, você não pode mais se alegrar, festejar, mas eu estou falando das festas que você tem ido, das pessoas que você tem convivido, que tem te levado a fazer coisas que muitas vezes você não quer fazer, mas você faz só porque os outros fizeram. Hoje Deus está sendo sincero com você, falando: ei, para onde você vai com essa sua vida? Aonde essa sua vida está te levando? Quem você vai ser daqui 10 anos? Será que você não vai ser igual o seu pai, que você reclama tanto? Que bebe, que bate na sua mãe, que se divorciou? Onde é que você vai estar se você continuar nesse estilo de vida que você está levando? Não, mas pastor, eu não bebo, eu não fumo, eu não mato, eu não roubo. Mas talvez na sua vida normal e não nessa vida horrível que eu descrevi, Deus não faz parte dela. E hoje Deus está falando: ei, eu quero fazer parte da sua vida. Eu quero cuidar de você, eu quero te dar vida nova, mas você precisa tomar uma atitude de mudar de vida, mudar de postura, andar com gente nova, andar com Jesus, viver os princípios da palavra de Deus. Hoje Jesus está fazendo esse convite para você. Por isso, eu quero orar com você que quer tomar essa decisão. Eu já tomei essa decisão. A maioria de nós aqui já tomou. Eu peço que você não tenha vergonha, porque hoje é dia de você mudar de vida. Se o que está sendo falado aqui agora está falando com você e você precisa mudar de vida, você está falando: eu quero Jesus. Chega de andar sozinho. Chega de viver essa vida. Eu quero viver com Jesus. Eu quero esse amigo que o pastor falou. Se você é uma dessas pessoas, eu quero que você erga a sua mão. Eu quero orar por você. Amém. Quanta gente. Se você quer entregar a sua vida para Jesus, não tenha vergonha. Você pode ser adulto, não tenha vergonha. Se Deus falou com você, levanta a sua mão bem alto. Não tenha vergonha. Se você levantou a sua mão e entregou a sua vida para Jesus, eu vou te pedir um passo de coragem, para você vir aqui na frente, que eu quero orar com você. Para mudar de vida é preciso ter coragem. Se você não tiver coragem de vir na frente de uma igreja onde todo mundo quer que você conheça Jesus e viva uma vida nova, se você não tem coragem de vir aqui pedir uma oração, não é lá fora, na hora que a bagunça se oferecer para você, que você vai ter coragem de dizer não. Venha, se você quer entregar a sua vida para Jesus. Tem mais gente, nós vamos esperar. Tem adultos aqui que Deus falou: ah, mas eu não quero virar evangélico. Irmão, eu não estou te chamando para ser evangélico, não. Eu estou te chamando para ser amigo de Jesus. Chamam os amigos de Jesus de evangélico. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos orar junto aqui. E antes da gente orar, deixa eu te explicar um negócio. Tem esse pessoal de colete preto e azul aqui, ó. Por que eles vieram aqui? Eles não são meu segurança. Você precisa conhecer gente nova. Para mudar de vida, a gente tem que andar com gente que quer viver essa vida nova com a gente. Talvez tenha um amigo que te trouxe aqui hoje, ele falava de Jesus para você no colégio, você ficava meio assim. Mas hoje você entendeu o que ele estava falando. Eu vou orar com você.
Depois que você orar aqui, eu vou pedir para você vir aqui com eles. Eles vão estar com o celular com o QR Code. Se você tiver com o celular ali, aí você aponta o seu celular para o QR Code, você vai cair num grupo de WhatsApp. Lá, a gente vai te mostrar como você pode conhecer melhor as pessoas da igreja. A gente tem as células, que são pequenos grupos que se encontram de 10, 5, 4 adolescentes que buscam a Deus. Porque você precisa de amigo de Deus. Tem vários amigos de Deus aqui. Tem o discipulado, que é 1 a 1, que um adolescente que já é daqui da igreja, que conhece Jesus há mais tempo, vai te ensinar a ser amigo de Deus. Enfim, então depois que a gente orar, vem aqui, entra nesse grupo. Se você não tiver com o celular aqui, na hora que você voltar para o lugar, aquele QR Code ali, cai naquele grupo. Vou pedir para colocarem no telão do meio ali também, por favor. Você aponta o teu celular ali e você entra, porque você precisa andar com gente que vai te levar para perto de Deus. Tá bom? Vamos orar comigo? Feche os seus olhos. Você que está aí atrás já conhece a Jesus, estende a mão para cá e começa a orar pela vida deles. Você que está aqui na frente, repete assim comigo: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Eu não quero mais viver do jeito que eu estou vivendo. Eu quero uma vida nova. Eu creio que o Senhor morreu no meu lugar, sofreu a condenação que eu merecia, mas ressuscitou para me dar vida nova aqui na terra e no céu. Por isso hoje eu peço, entra com o seu Espírito dentro do meu coração e me faz uma nova pessoa, em nome de Jesus. Amém e amém, amém. Deus é bom. Olha para trás agora. Se você não tinha amigos, todo mundo que está aqui, é tua nova família, tá bom? Não sai sem entrar no grupo aqui no QR Code, tá bom? Vem aqui, eu vou pedir pro pessoal de colete, vem até o povo, não saia sem participar. Se demorar muito para alguém chegar em você, aponta teu celular para aquele QR Code. Se teu celular está lá no teu lugar, pega lá e aponta para cá. Que Deus abençoe muito a sua vida, tá bom? Vamos cantar mais uma vez para dar tempo aqui do povo pegar as coisas aqui, tá bom?